Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença. Vou tentar, obrigado pela oração, vou tentar fazer o meu melhor possível. Aos pouquinhos eu vou acalmando, mas assim, quando começa... Ok. Hoje eu vou falar sobre as mulheres do Evangelho. Como eu tenho um problema com a tecnologia, eu e ela, a gente, assim, mais ou menos briga. Então, com a ajuda da minha secretária, eu vou entrar com um vídeo e depois a gente entra com os slides. Esse vídeo é uma homenagem que eu faço às mães, mas eu quero fazer no começo porque depois a gente vai entender por que ele fala tudo aquilo, por que ele diz por que eu botei no começo, né? Espaço. Acho que Com calor. Tá com pouco volume. De onde eu vou? Nada. Embaixo, não? Vem por embaixo. É que na tela não tá aparecendo. Então, Não dá pra aumentar direto ali? eu não tô conseguindo. Como é que volta aqui? Tá vendo? Eu falo que eu não. Isso aqui não é um bom negócio. Agora a gente põe logo aqui. Tá vendo? Isso faz parte dos defeitos especiais. Aí você não. Olha lá. Não tem negócio lá, gente. Ó, e assistente ainda não ajuda. A pessoa quer ajudar e não ajuda. Depois deixa aí. Depois é só para 2 vezes, não é isso? Mas o link tá bom. Não tá bom. Não tá ali direto. Um anjo apareceu e perguntou: Senhor, por que o senhor gastou tanto tempo com essa criatura? E o senhor respondeu: você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico, e deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar com uma dieta rígida. Ter um colo que possa acalentar 4 crianças ao mesmo tempo, ter um beijo que seja capaz de curar desde um joelho raspado até um coração Você quer apagar a ferido. luz? O anjo ficou maravilhado e indagou ao senhor: e esse é apenas o modelo estándar? E disse mais: senhor, é muito trabalho para um dia só, espera para terminar ela amanhã. E o senhor retrucou: não, eu estou muito perto de acabar esta criação, e esta criação é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. Aí o anjo se aproximou e tocou a mulher e perguntou: por que o senhor a fez assim tão suave? E Deus respondeu: eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem ideia do que ela é capaz de aguentar ou conseguir. Mas será que ela é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu: não somente será capaz de pensar, mas capaz de raciocinar, de negociar. E mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. E disse: senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu falei para o senhor que o senhor estava colocando coisas demais nela. E Deus, com toda a sua paciência, disse: isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. E o anjo perguntou: o que é uma lágrima, senhor? Para que serve uma lágrima? E Deus disse: as lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito ao anjo, que disse: és um gênio, senhor, pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse: sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça, elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor.
Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação, quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem. Eu de novo, hein? Ai. Não deu De certo. novo. Tem que fazer 2 vezes. Fiz 2 vezes. Aí, mais uma vez. Não dá certo. Mais uma vez. Mais uma vez. Já tô nervosa. Muito simples. Já tô nervosa. Escolas Você vê e que eu universidades é local eu para falei, isso. esse negócio não dá certo. Eu nem acredito em mim. Agora a gente coloca aqui o troço. Na tela. Não, não. Tem que abrir a tela. Difícil, hein? Farei isso? Esse aqui é cheio de truque. É. É computador. Agora é assim mesmo. Vamos lá. As Mulheres do Evangelho, tá aqui. Posso fechar aqui? Esse aqui? Deu. É prática. Isso? Prática. Então, como a gente viu no vídeo, tem ele falou das mulheres. E eu fui lá. Aquilo ali tem um pouquinho, né, de preencher a nossa bola. Mas também tem um fundo de verdade. E eu fui lá no Evangelho e busquei. Não minto, não no Evangelho, mas no Livro dos Espíritos, na questão 821, as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E a resposta é sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, aquele vídeo dá um resumo das mulheres, da mãe, o que é uma mãe, o que é uma mulher. Então, vamos lá. Eu vou citar do Evangelho 5 personalidades. São mães, outras não são mães, mas todas elas fazem o trabalho de mãe de alguém. Então, eu queria que cada uma de vocês olhasse cada personagem desse e se identificasse, porque nós temos um pouquinho de cada uma delas dentro de nós. Todas nós temos, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar começar com Maria de Nazaré. Não vou falar dela, dos feitos dela, porque isso a gente encontra em todas as palestras que a gente escuta. Ela é uma das figuras, depois de Jesus, ela é a mais importante. Ela é a pessoa que nos deu, que gerou para nós o nosso mestre, o nosso modelo e guia, e ela que viveu toda a vida dela em torno dele. Então, eu queria falar sobre ela, da mãe que dedicou toda uma vida. Eu queria falar da mãe que vê o filho sendo flagelado, humilhado, crucificado, da mãe que sofre a perda e levanta a cabeça para olhar para o filho
para os filhos das outras e nele ver o seu filho amado. Quantas mães passam por isso todos os dias? Por isso, todas nós temos um pouco de Maria. Quem não já teve um filho doente em casa? Quem não já esteve no hospital com um filho? Quem não teve algum parente que devolveu seu filho à nossa casa verdadeira? Né? E quem quantas pessoas vocês conhecem que não têm filhos gerados, mas que cuidam dos filhos dos outros? Elas não deixam de ser mãe, porque não tiveram filhos. Elas são mães iguais. E quantas... depois de todas as provações, de todo tipo que a gente encontra e vê aí na vida cotidiana, não levantou a cabeça e foi cuidar de outros filhos, como Maria um dia fez. Maria, até hoje, ela tem uma... Eu vou falar por mim, né? Eu acho que a falange mais bonita que tem na espiritualidade, que são a Cruzada de Maria, de Nazaré, que ela vai em todos os pontos da espiritualidade. Então, até hoje, a Maria é um exemplo para a gente. Ela deixou esse legado para a gente há mais de 2000 anos. Quem de nós aqui conviveu com Maria? Quem de nós conviveu no tempo de Maria de Nazaré? Mas não importa, a gente tem os relatos do exemplo que ela serviu para a gente. Eu dou ela como exemplo porque minha mãe falava dela como exemplo de mãe. Possivelmente a mãe dela também falou de Maria como exemplo de mãe. E eu também falei dos meus filhos como exemplo de mãe. E assim sucessivamente. Durante 2000 anos ela é um exemplo de mãe. Eu quero falar também um pouco de Maria de Magdala. Não vou entrar no mérito, como na leitura de abertura que diz que ela foi ou deixou de ser. Tudo isso não tem nenhum valor nesse momento. O valor que tem é o que essa mulher fez da vida quando encontrou o amor de Jesus. O amor puro, o amor sem interesse, o amor verdadeiro. Como ela se entregou a Deus através dos ensinamentos de Jesus. Mesmo tudo que ela fez, ela continuou sendo discriminada, ela continuou sendo excluída, desacreditada algumas vezes, mas ela nunca abaixou a cabeça para tudo isso que ela sofreu. E ela continuou seguindo os ensinamentos de Jesus. Em nenhum momento ela deixou de fazer porque alguém falou ou fez alguma coisa que desmotivasse ela. Esse é um exemplo que a gente vai encontrar muitas que passam por esse tipo de coisa. Mas a gente às vezes também passa por esse tipo de julgamento, de discriminação, mas a gente levanta a cabeça e vai. Então a gente tem um pouquinho de Maria de Magdala, né? Que é aqui que eu vi a Bíblia, foi Maria de Magdala. Para mim sempre foi Maria de Magdalena. Então, agora eu quero falar dessas duas irmãs, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Elas, na Bíblia, a passagem delas é rápida e elas não têm filhos, não citam filhos. Mas agora, mês passado antes da Páscoa, eu fui assistir uma peça sobre o alto da Páscoa, né? Aquelas encenações, e o tema do ano foi Lázaro, a morte de Lázaro. E retrataram a Marta como... lembrou uma nona, né? Aquela mulher bonachona, como eu,
falava alto, gesticulava muito, ajudava todo mundo, conhecia todo mundo no mercado livre da época, era uma pessoa muito conhecida e que tinha todo o prazer do mundo em hospedar Jesus e a comitiva dele, porque ele, quando vinha, ele não vinha só, ele sempre vinha com as pessoas que o seguiam, com doentes ou curiosos, mas ele sempre vinha e ela cozinhava. Dela ser uma pessoa extravagante, extrovertida e preocupada em cuidar. Ela era preocupada em cuidar das pessoas. E quando o mestre chegava, era muito mais, porque isso para ela era uma honra. Já sua irmã, Maria, que a gente sempre vai ver que ela está sentada aos pés do Cristo, Maria já era mais introvertida, era mais quieta, mais calada. Ajudava a irmã nas obras de caridade que ela fazia, nos trabalhos da casa. Mas quando Jesus chegava, ela se dedicava a estar aos pés de Jesus, absorvendo os ensinamentos. Então, elas foram citadas porque nós temos muito dessas duas. Pelo menos eu me vi Marta no mercado. Eu me vi Marta. Eu aqui na Fair Street, eu sou a Marta. Conheço todo mundo. Mas a Maria, eu também me senti um pouco Maria. Quando acontece da morte do irmão, e como eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, para não tomar todo o meu tempo, porque aquele relógio deixa a gente nervosa ali, ele é muito grande. Aí tem outra pessoa que fica olhando assim para minha cara. Aí eu não vou entrar nos detalhes, mas todos sabem que lá Jesus estava fora da cidade quando Lázaro morreu. E Jesus chegou 3 dias depois, Lázaro já estava na cova, não é cova, como chama? No túmulo, já há 3 dias. Então Marta corre até, quando ela sabe que Jesus está vindo, ela corre e diz: Senhor, ok, perdi. Eu pulei um slide. É porque a Marta, por ela ser assim ativa, e um dia ela chega para Jesus e fala: Senhor, não te dá não te dá conta de que minha irmã me deixa servir só? Dize que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a parte a qual não lhe será dada, que eram os ensinamentos. Eu pulei esse slide sem querer, desculpa, porque é muita coisa na minha cabeça. Mas agora eu vou entrar porque que eu citei essa parte da Marta e da Maria. Quando acontece a morte de Lázaro, a Marta corre ao encontro de Jesus. E ouvindo, pois, que Marta, que vinha Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta era mulher de ação. Mas Maria, que era mulher, que se dedicava aos ensinamentos, ela teve a mesma atitude da irmã. Quando a Marta chega e avisa que Jesus está chegando e manda ela ao encontro dele, ela vai. E ela chega e diz: Senhor, nos pés dele diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também choraram os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Esse trecho é o trecho que eu queria marcar como nós vamos nos identificar
com Maria. E para isso eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Muita gente aqui vai lembrar. Em janeiro do ano passado, eu estou aqui há 4 anos. Durante 2 anos eu vim estudando e tentando praticar o Evangelho. Tentando. E achava assim que nada me derrubava. Que eu estava tipo Maria de Magdala, agarrada no Senhor. Quando em janeiro o meu sobrinho foi diagnosticado com um sério problema no coração. Ele tinha, aos 29 anos, todas as veias e artérias comprometidas. O coração dele tinha dilatado 40 centímetros de diâmetro. Ele tinha um coração enorme. Ele tinha um coração de um homem de 80 anos. Mas um homem de 80 anos não sacudido, não. Um homem sacudido para deitar e não levantar. Era um homem na beira da morte, aos 29 anos. E quando eu soube, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Senhor, por quê? Por que ele, com 2 crianças para criar, um menino cheio de vida, por que ele? Por que não eu? Por que não o pai dele, que já tem 60? E eu acho que Jesus nessa hora chorou também. Porque ele, como Maria, tudo que ela ouviu ele pregar, tudo que eu bem cobrar de Deus, por que ele? Quando eu estudo tanto para saber por que não ele, isso foi uma palavra que a minha filha disse para mim. Aqui muita gente também conhece a minha história com a minha filha. Por que não ele? E eu só questionava por que ele. Então eu fui Maria nessa hora. Quantos de nós é Maria? Quantos de nós? Isso se aplica aos homens também. Porque os homens são pais e espírito não tem sexo. Hoje veio o homem, amanhã pode estar vestindo sainha. Com todo orgulho. Então, essa foi a parte que me tocou na Maria. Por ela, como sendo mulheres do Evangelho, mesmo sendo o Dia das Mães. Agora, vou entrar numa outra mulher. Só para lembrar vocês também que eu já tive minha época de Maria de Magdala, tá? Não pense que é chapa quente. Já tive minha época de Maria de Magdala também. Joana de Cusa. Joana de Cusa, na Bíblia regular, ela tem uma pequena citação. Ela e Susana, que eu não incluí aqui, porque eu não encontrei mais relatos a respeito dela. Mas, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, ele faz uma narrativa sobre Joana de Cusa. Entendeu? E agora eu vou precisar ler, porque é muita... Tem os fatos como aconteceram com Joana de Cusa. Ela era mulher de um alto funcionário de Herodes. Ela seguia Jesus e o ajudava financeiramente. Já que ela não podia acompanhar ele nas pregações, fora da cidade, ela o ajudava financeiramente. Através dela, os discípulos podiam viajar com os recursos dela. Era mulher de nobre caráter e dedicada, mas seu esposo não aceitava a palavra do mestre. Os anos passados, eu só peguei os pontos assim que realmente, mas o livro está lá e todos podem afirmar isso. Todos podem conferir. Os anos passaram, as perseguições políticas desabaram sobre seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-entendido
voltou ao plano espiritual numa noite de sombra tempestuosa. Sua esposa, todavia, suportou os sabores mais amargos, fiel ao seu ideais divinos, edificados na confiança sincera. Premiada pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou o trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse o pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo na qualidade de serva humilde. Isso está no capítulo 15 do livro Boa Nova, psicografia de Chico, pelo espírito de Humberto de Campos. Eu não entrei na parte mais dolorosa, é que ela vai com o filho para ser queimada viva. E eles pedem que ela abjure, e ela não abjura. E eles torturam o filho dela, como Maria viu seu filho ser torturado, ela também viu dela. E mesmo assim ela foi fiel. E ela não abjurou e pediu o filho que calasse e suportasse com fé em Deus, com a confiança no Senhor. E eles foram queimados vivos. Então, em nenhum momento ela duvidou que ela estava fazendo a coisa certa. Ela tinha que cumprir com tudo aquilo que ela aprendeu com Jesus, até o último minuto. E quando ela vê o filho sendo torturado, ela lembra de Maria, que também viu o filho inocente ser torturado. Então, a Joana é um exemplo de quando ela tinha dinheiro, ela ajudava financeiramente. E quando ela não tinha mais, ela ajudava com serviço braçal, cuidando de outras pessoas, além de trabalhar para sustentar o próprio filho. Então, quantas de nós, vamos falar de nós, quantas mulheres a gente vê que tudo pede, às vezes, marido, pede o trabalho, mas ela luta bravamente, muitas com fé no amanhã, na certeza de que Deus vai amparar ela e a família. Quantas Joanas de Cusa existem por aí? Agora, depois dessa parte, que são as mulheres que nós conhecemos na história antiga, agora a gente entra na fase das mulheres atuais que também seguiram os exemplos do Evangelho e que até hoje seguem. Então eu vou começar com Madre Teresa, 1910 a 1997. Foi uma das maiores figuras no século XX e se tornou conhecida pelo seu compromisso com os mais pobres dos pobres. O rosto da religiosa albanesa, fundadora das Missionárias da Caridade e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1979. Era conhecida no mundo inteiro durante as últimas décadas do século passado. Sua longa e intensa vida, ela morreu em 97, aos 87 anos de idade. No entanto, guarda inúmeros episódios que testemunham a grandeza da pequena Teresa. Essa eu não pude ver, muitos de nós não pôde conhecer, mas a gente via no jornal, a gente vê relatos atuais de pessoas que conviveram, a gente, através da mídia, a gente pôde acompanhar o trabalho dela em cima do Evangelho de Jesus. Ela era de uma família abastada, ao menos segundo os padrões da época. A família dela tinha 2 casas próprias. Então ela era da cidade natal de Skopje, na Macedônia. Seu nome era Agnes.
E o nome Madre Teresa, ela escolheu quando ela entrou para a Legião, né? Para a vida religiosa. Saiu de casa aos 18 anos para estudar inglês na Irlanda. E lá ingressou na congregação das Irmãs Nossa Senhora do Loreto. Ao ser perguntada se pessoas, Madre Teresa respondeu: sim, eu converto você para que você seja um hindu melhor, ou um muçulmano melhor, ou um protestante melhor, ou um católico, ou um budista melhor. As irmãs de sua congregação aprendiam até mesmo a realizar os rituais funerais de outras religiões para executá-la quando algum doente morria, de acordo com a crença de cada um. O hábito adotado por Madre Teresa não era mais que um sari, uma veste típica da mulher indiana. A irmã Gertrude, a primeira religiosa a seguir Teresa, levou um susto quando a viu vestida de sari. Disse que ela parecia uma pobre bengalesa. Uma pobre bengalesa. E ela optou, tinha sari de todas as cores, mas ela optava usar o azul em homenagem à Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima. Quando viajava, Madre Teresa sempre guardava os alimentos que eram servidos no avião. E ainda pedia mais ao comissário de bordo, para destiná-los depois às pessoas pobres. Não era raro, além disso, que as pessoas lhe ofertassem dinheiro para suas obras quando a encontravam em um voo. Certa ocasião, o copiloto, sabendo que ela estava a bordo, passou o cap pedindo doações para ela, e quando ela acordou ele tinha arrecadado 600 e poucos dólares e entregou a ela para as obras dela. Essa mulher recebeu 124 honorificências durante sua vida. Mas qual foi a mais importante para ela? Ser mãe daqueles desvalidos. Esse foi o melhor prêmio que ela recebeu. E é uma mulher atual, da nossa época. Essa outra, Princesa Diana, né? De 1961 a 1997. Eu esqueci de fazer uma anotação, mas se alguém for bom em matemática, eu esqueci da idade dela, se ela tinha assim. 36 anos. 36? 36. Nós vamos encontrar essa mulher com uma vida devassada. Ela era uma princesa, teve sua vida devassada por escândalos e mais escândalos, mas ela enfrentou. Durante o casamento dela, ela lutou contra os problemas de saúde mental, incluindo distúrbios alimentares. No fim das contas, ela conseguiu superar esses problemas e ser a mãe amorosa que sabia que os filhos precisavam. Essa mulher foi a Joana de Cusco da atualidade. Vocês vão entender por quê. Olha, gente, não é que ela foi a Joana, não. Mas vamos fazer uma correlação com o trabalho. Mas eu não estou dizendo, não estou afirmando, não, tá? Quer dizer, não estou afirmando e tem provas que não é. Diana ajudou inúmeras instituições de caridade. Uma das campanhas mais notáveis foi banir as minas terrestres dos combates de guerra. Trabalho que ela fazia com gosto e se dizia apaixonada em fazer. Isso levou a princesa aos 4 cantos do mundo depois do longo divórcio com o príncipe Charles. Finalmente se tornou oficial. Ao todo, Diana ajudou mais de 100 instituições de caridade, uma das quais chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz meses depois da sua morte. Mas a viagem mais célebre de Diana aconteceu no ano de sua morte, em 97. A princesa partira para Angola com a missão de aumentar a consciência sobre a campanha de remoção das minas terrestres, promovida pela Cruz Vermelha Internacional da época. Na época, né?
Uma das orientações da princesa era que as visitas deveriam ser mantidas em segredo da mídia, para que ela pudesse visitar as pessoas que estavam doentes e machucadas sem perturbação. Uma mulher na categoria dela, no posto dela, visitar em Angola, Angola? Que foi a última. Gente, eu acabei de falar. Minha cabeça está igual a da Débora. Angola. Isso é porque eu tô live, hein? Ela mudou a forma do mundo ver a AIDS. Nos primeiros anos do HIV, houve muito estigma negativo que cercava as pessoas doentes. Era comum para os indivíduos que tinham AIDS serem discriminados sobre a justificativa de outros não quererem ficar doentes. Diana mostrou que não apenas as pessoas infectadas mereciam compaixão, mas também não era necessariamente perigoso para o público em geral. Sua luta e desejo de perseguir a igualdade para os afetados durante a percepção do mundo. Graças a ela, foi na época, no auge, eu vivia o auge da explosão do HIV no mundo. Eu sou novinha, tá, gente? Eu era jovem, então realmente eu lembro que a princesa fazia muita campanha para eles. E seu trabalho continua até hoje. Apesar dela ter morrido há 20 anos. 20, né? Nossa. Agora que me dei conta. Seus trabalhos filantrópicos prosseguem através do Fundo da Princesa de Gales, estabelecido após sua morte. O fundo tem uma meta simples e objetiva: garantir que as organizações que ela apoiava continuem recebendo o apoio que merecem. Hoje o fundo ajuda a tomar conta das doentes da África, fornecendo abrigo a refugiados em todo o mundo e continua a campanha contra o uso das minas terrestres durante conflitos. De acordo com Divaldo Franco, eu ouvi isso em uma palestra, certa ocasião ela esteve com Maria Teresa, não foi uma, teve várias ocasiões com ela, e ela pediu a Madre Teresa que a aceitasse como uma voluntária. Ao que a Madre respondeu que ela era muito mais importante e útil como divulgadora das causas assistenciais do que como uma voluntária. E cada pessoa tem uma missão, e a dela era divulgar, porque quando ela falava, os governos e os empresários ouviam. Então, quantos trabalhos ela fez, quanta gente ela fez, quanta gente ela ajudou, só com a imagem dela, porque isso atraía recurso para as obras de 100 empresas, né? 100 instituições. Essa é uma mulher da nossa atualidade e que seguiu o Evangelho. Essa é brasileirinha. Bom, aqui tem baiano, não tem, Mike? Então, Mike já deve ter ouvido falar dela. Ou conhece alguém que foi assistido por alguns dos trabalhos dela na Bahia, né? Então, essa é a nossa pequenininha também, igual a Calcutá, é pequenininha também. É Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, irmã Dulce. Mais conhecida. Teve uma vida peculiar, começou a praticar a caridade com 13 anos de idade. Entrou para o convento com 19 e dedicou todos os seus 77 anos de trajetória à caridade. Por causa de um efizema pulmonar, irmã Dulce viveu os últimos 30 anos de sua vida com a saúde abalada. Tinha 70% da capacidade respiratória comprometida e chegou a pesar 38 quilos. Entretanto, nem mesmo a doença a impediu de construir e manter uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país.
Irmã Dulce começou a praticar aos 13 anos, como eu já tinha dito, acolhendo mendigos e doentes em sua casa. Nessa época, sua conhecida como a Porta de São Francisco. Tal número de carentes que se aglomeravam no local. Quando entrou no convento de Nossa Senhora do Carmo, aos 19 anos, escolheu o nome Dulce em homenagem à mãe. Para abrigar os doentes que recolhia nas ruas, a religiosa chegou a invadir 5 casas na Ilha dos Ratos. É uma favela que tem lá, não é? Não é? É? Baiano? Em Salvador? Na Bahia. Não conheço. Ilha dos Ratos. Deve ter. Isso em 1937. De repente mudou de nome. Agora que eu me toquei. Em 37 já mudou de nome. Porque as favelas no Rio de vez em quando mudam de nome também. Expulsa do local, ela peregrinou durante uma década, levando os seus doentes por vários lugares. Por fim, em 1949, ocupou um galinheiro. Lembra do filme da Boré? Um galinheiro ao lado do convento, com autorização da sua superiora para abrigar os primeiros 70 doentes. Hoje no local está o Hospital Santo Antônio, o maior da Bahia. Conhece? A favela devia ser por aí, porque ela ia a pé. Era ali naquele dia. Em julho de 79, Madre Teresa se encontrou com o irmão Dulce. Ela recebeu um convite de Dom Avelar para ir a Salvador fundar uma casa da Ordem Missionária da Caridade, no bairro de Alagados. Irmã Dulce e Madre Teresa tiveram a oportunidade de se conhecerem. Imagina a cena, feliz de quem pôde ver isso, né? Muito legal. Ela morreu em 13 de março de 92, pouco antes de completar 78 anos. E os brasileiros chorariam a morte do anjo bom da Bahia. No velório, o cenário se dividia entre pobres e grandes personalidades do país. Agora vamos para outro lado do Brasil. Zilda Arms. Zilda Arms foi médica, pediatra e sanitarista. Fundou em 1983 a Pastoral da Criança, um programa de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No início, era só um grupo de voluntários no Paraná, com o objetivo de ajudar famílias pobres e evitar a mortalidade infantil com a disseminação do uso do soro caseiro, que até hoje a gente usa. Ou eu uso aqui. Todo mundo que eu conheço brasileiro também usa. Minha cachorra foi muito usuária desse sorinho. O trabalho começou na pequena cidade de Florestópolis, no Paraná. Zilda Arms, à frente da pastoral ao longo de 25 anos, expandiu o programa que chegou a alcançar 72% do território brasileiro, além de 20 países da América Latina, Ásia e África. O trabalho foi fundamental para reduzir a mortalidade infantil, levando Zilda a receber a indicação do Prêmio Nobel da Paz em 2006. Ela nasceu em Forquilinha, Santa Catarina. Ela é irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo benemérito de São Paulo. Casou aos 21 anos, teve 6 filhos, estudou medicina na Universidade Federal do Paraná e especializou-se em pediatria, saúde pública e sanitarismo. Ela começou sua vida profissional no hospital pediátrico em Curitiba, em 83. Por sugestão de Dom Paulo, ela, Zilda e Dom Geraldo Magela, arcebispo de Salvador, formularam um plano para diminuir a mortalidade infantil com o uso do soro caseiro. Estava criada a Pastoral da Criança. As comunidades católicas treinavam voluntários para ensinar mães pobres a usar o soro e evitar que seus filhos morressem de diarreia e desidratação.
A cidade escolhida para o início do trabalho foi a dela mesmo, Florestópolis, no Pará, local em que a mortalidade infantil era muito alta. Logo, a mortalidade, que era de 127 óbitos para cada 1.000 crianças, baixou para 28 para cada 1.000 crianças. Zilda percorreu ao longo dos 25 anos os lugares mais remotos no Brasil. O programa se expandiu. Desculpa, estou repetindo aqui. Ela participou de eventos, realizou palestras, acompanhou comitivas pastoral, um trabalho que mudou o destino de milhões de crianças. Em outubro de 2009, não me olha não, ela esteve no Timor-Leste, onde a pastoral auxiliava mais de 6.000 crianças. Em janeiro de 2010, saiu de Curitiba e partiu para Miami, onde pegou outro avião que levou a Porto Príncipe, no Haiti, onde faria uma palestra sobre o trabalho da pastoral para um grupo de religiosos haitianos. Era o dia 12 de janeiro e no término da palestra ela ficou para esclarecer algumas dúvidas deles e houve o terremoto que acabou com o Haiti e ela veio a falecer. Dentro do prédio, era um prédio de 3 andares e ele desmoronou totalmente e ninguém salvou. O corpo de Zilda foi levado para Curitiba, transportado em carro aberto, porque foi uma pessoa muito importante, uma missionária que o Brasil perdeu. Muito triste. Agora, eu vou mostrar uma que a gente ainda tem a oportunidade de ver. Quem for ao Brasil, passe em Juiz de Fora e conheça Dona Isabel Salomão de Campos. Ela tem 92 anos hoje. E essa foto é atual. Ela com 92. Ela tem uma voz vibrante, ela é palestrante espírita. A voz dela é maravilhosa. Bom, essa é a nossa discípula de Pedro. Vocês vão saber por quê. Eu não vou entrar na parte mediúnica dela. Ela é considerada a maior médium brasileira, depois do Chico. Então eu não vou entrar nesse mérito. Eu só vou falar do trabalho dela de assistência. Em Juiz de Fora encontramos a Casa do Caminho e sua fundadora, Isabel Salomão de Campos, que somando educação, atendimento espiritual, solidariedade cristã e divulgação do espiritismo na comunidade espírita, a Casa do Caminho constituiu uma poderosa rede do bem. Hoje, aos 92 anos, ela é considerada a maior médium do Brasil e conhecida na cidade por sua, no meio espírita, inesgotável energia de amar. Há 2 anos, o Globo Repórter fez um programa só dela. Tem no YouTube, são quase 1 hora só de depoimentos de Chico, mostrando todo o processo do começo dela, da cidadezinha dela até os dias de hoje. Então eu vou fazer aqui um resuminho para vocês. Isabel nasceu em Rochedo de Minas, Minas Gerais, em 1924, cresceu junto com 9 irmãos. Na escola distinguiu-se demonstrando responsabilidade e visão além daquela favorecida pela vida no campo. O respeito que nutria por seus deveres e pelos direitos do próximo fazia-na uma jovem especial, que despertava grande admiração. Findo o curso primário, manifestou o desejo de educar as crianças da redondeza. Tendo seu pai ao lado, Dona Isabel construiu carteiras e paredes, conscientizando a vizinhança da importância do estudo e alfabetizando, inclusive, os adultos da região. Com a ajuda da família, aos 14 anos, ergueu a escola rural Mista Bom Jardim. Logo em seguida, foi nomeada pelo município, chamando a atenção dos inspetores escolares por sua habilidade com a turma, principalmente se tratando de classe multisseriada, 3 séries numa única turma. Em 74, ela casou. Após o nascimento da filha, transferiu-se para Fortaleza, levando um filho, a filhinha e um filho adotivo. Retornou 3 anos depois, a família continuou a crescer, 5 filhos, 11 netos e 2 bisnetos.
Todo o seu trabalho tem como finalidade, no sentido mais amplo da expressão, o bem-estar social com a manutenção e ampliação da assistência às camadas menos favorecidas da nossa sociedade. Distribuindo mensalmente 4,5 toneladas de alimentos. Dedica mais de 10 horas do dia ao trabalho junto ao povo, atendendo todos que batem na porta da Casa do Caminho, que é o nome da instituição, que se mantém aberta durante o dia, todos os dias, de segunda a segunda, por um ideal seu, pois esclarece que a dor não tem dia nem hora. Orienta pessoalmente cada setor dessa comunidade desde a sua fundação. Foi pioneira ao criar em 1979 o plantão de socorro espiritual, que, com uma equipe de plantonistas devidamente preparado por ela, atende diariamente mais de 500 ligações em suas 24 horas de funcionamento. É uma central de atendimento maravilhoso. E ela diz que o que mais deixa ela feliz é que tudo isso aconteceu por causa do Evangelho de Jesus. Então, essa é uma missionária que a gente ainda tem a oportunidade de conhecer, já que a gente não pôde conhecer as outras, essa a gente ainda tem. Agora, são tudo isso que eu falei, esse é o mês de maio, o mês de Maria, o mês das mães. E para lembrar que todos nós nascemos com o dom de amar. A gente já vê com isso dentro da gente. E não devemos desperdiçar esse dom que a gente tem. A gente pode encontrar filho a todo momento. Vamos fazer como essas mães que eu falei. Cuidar dos filhos, amar os filhos das outras que não podem estar aqui agora cuidando. Vamos fazer com que esse amor se multiplique. Porque quando você recebe amor, você oferece amor. Quando você recebe espinho, você recebe espinho. Então, vamos aproveitar, porque eu quero fechar isso, uma frase de Jesus, que eu sempre uso isso. Mateus e Marcos disseram a mesma coisa. O trecho deles é exatamente igual, mudando uma palavrinha ou outra. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falava, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, essa é minha mãe. Mas Lucas, ele foi mais duro. Mas respondendo, na narração de Lucas, ele diz, minha mãe e meus irmãos são todo aquele que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, eu sempre uso isso. Quando eu vejo alguém na rua em situação, vamos usar assim um termo, deplorável, eu penso nisso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são meus filhos? Porque quando eu fiz a palestra da família, eu devia ter trazido, mas era demais para mim, sabe, gente? É um vídeo que eu recebi uma vez de como nós estamos interligados pela energia. E isso é o que nos move. Então, um dia vamos todos lembrar quem fomos um do outro.
o que fizemos um do outro. Quer dizer, chegar lá em cima a gente lembra, quando a gente desce, esquece de novo, mas um dia a gente vai ter isso vivo dentro da gente, porque a gente não vai mais precisar ter vergonha ou ter raiva ou ter mágoa de ninguém, porque a gente está caminhando para isso. O nosso objetivo é amar para chegar nesse ponto. Ou seja, o nosso objetivo é chegar nesse ponto para amar verdadeiramente. Não importa a ordem, mas a gente vai um dia chegar lá, porque eu tenho que chegar, gente. Olha, eu agradeço imensamente. Desculpa meu nervosismo. É que eu quero falar tanto, eu estudo, é tanta coisa que você encontra, que se eu fosse memorizar, e aqui o nervoso não me deixa, e aí eu ia me perder. Então eu leio porque realmente eu quero dividir com vocês tudo de interessante que eu consegui. Então eu tenho medo de pecar e eu peco por ler. Mas muito obrigada. Ó, gente.